Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Mercado e Negócio. Estamos aqui com dois empreendedores e professores que estão revolucionando o ensino em inglês em nossa região. Estou muito feliz com essa entrevista. Rick, Davi, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Estamos aqui falando um pouquinho da Lounge, né? Essa escola que tem revolucionado o inglês e tem muita gente falando. Já fui conhecer uma escola maravilhosa, esplêndida. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente sobre a Lounge, para quem não conhece. Vou deixar o Davi dar o início. Davi. Eu ia deixar para você começar. Mas é um prazer, obrigado pelo convite, é um prazer conversar com você a respeito disso. É um projeto do qual nós muito nos orgulhamos, porque nós tivemos a oportunidade de aprender inglês, porque estudamos fora. Então a gente procura capitalizar nisso aí. Então, queria ensinar o pessoal a falar inglês. Não assim, querendo vangloriar muito, mas ensinar inglês, o pessoal fala inglês de verdade, eu queria dizer. Então, temos muito orgulho e nos esforçamos para ter um ambiente em que os alunos, as pessoas entrem na escola e se sintam num ambiente onde o inglês é falado. Esse é o nosso objetivo, tá? de criar tal ambiente. É o que nós procuramos. E acho que nós temos conseguido até certo ponto. Porque não é fácil. É muito difícil para o brasileiro falando português 99% do tempo de suas vidas. E aí por 1 hora na semana, ou 2 horas por semana, ou até 3, né? Falar inglês. Então, mas esse é o nosso intuito. Entendi. Como surgiu essa parceria aí entre vocês? Olha, nós nos conhecemos em meados de 2002, quando o Davi, então, havia chegado dos Estados Unidos, depois de 30 e alguma coisa de anos, 35 anos nos Estados Unidos. E eu já trabalhava com inglês, eu já dava aula de inglês, eu era jovem ainda, tinha 17 anos, mas já estava trabalhando como professor. E sempre muito curioso, sempre procurando pessoas com quem a gente pudesse conversar. Uma das coisas que você vê muito acontecer no Brasil é que mesmo o professor de inglês, às vezes ele não tem onde praticar o inglês dele, com quem conversar. Hoje em dia mudou muito, né, com a internet. Hoje você tem até como falar com a inteligência artificial hoje. Mas naquela época a gente sempre se procurava, né? Então, professores se procuravam para poder trocar ideia em inglês, conversar e tal, né? Falar sobre o processo, né, de aprendizado e tudo mais. Então, conheci o Davi naquele período e nós nos tornamos logo amigos e a amizade começou sempre naquele jeito de pai para filho mesmo, né? Que o Davi sempre conversou muito comigo sobre futuro, né? Sobre essas coisas todas. A gente... eu tinha ainda na minha vida umas coisas para decidir o que fazer do futuro, o que estudar, né? Como fazer de mim mesmo profissional em alguma área específica. E logo depois disso a gente acabou se separando de novo porque eu fui embora do Brasil. O Davi continuou dando as aulas dele de inglês muito famosas lá em Rio Pardo, sempre com a sala cheia de pessoas vindo aprender inglês com ele, porque beber da fonte, né, de alguém que conhece tanto da língua, mas também da cultura e tudo mais, era uma coisa que chamava a atenção de muita gente. E então eu vou embora do Brasil e a gente ali se separa no sentido de passar muito tempo junto. Mas o Davi sempre foi meu incentivador, mesmo quando eu fui para fora do Brasil, ele falava para mim uma coisa que eu guardei comigo, foi muito importante para mim na caminhada, que era o fato de não ser só mais um carinha que falava inglês, né? Porque ele dizia, olha, tem muita gente aí fora que fala inglês, qual que vai ser o seu diferencial, né? O que você vai fazer da sua vida para ser um diferencial? Então ele sempre falou, olha, vai para a faculdade, vai estudar. Então, embora eu tenha ido para a Inglaterra e no começo trabalhei até como professor de inglês lá. Davi também deu aula de inglês nos Estados Unidos, eu dei aula de inglês na Inglaterra, trabalhava para uma escola que era subsidiada pelo governo britânico. Então, os meus alunos eram afegãos, eram iraquianos, pessoal refugiado de guerra e tal. E a gente preparava eles com língua, com matemática e tal, para que eles conseguissem se integrar na sociedade inglesa, depois com o processo deles
finalizada, eles poderiam fazer a prova de cidadania britânica. Então a gente preparava eles para isso. E então eu fiquei, antes de ir para a faculdade, ainda um tempo trabalhando como professor, mas sempre com aquela coisa que o Davi me dizia, né? Olha, vai para a faculdade. Então fui para a universidade, assim como o Davi foi nos Estados Unidos para a universidade, enfim, eu fui também para a universidade lá, estudei na Universidade de Chester, no Reino Unido. Enfim, fiz teologia, dentro do que o Davi tinha estudado também, né, Davi? É verdade. O Davi é formado em História, né, Davi? Faculdade, Faculdade de História. Bacharelado, Bacharelado em História, mas também depois mestrado em Teologia, não é isso? Nada acrescentado que ele já disse a respeito do nosso histórico. É verdade que, em termos de um relacionamento assim como de pai para filho, eu dou as broncas nele, viu? Só eu que posso dar. A Thaís diz que só ele pode dar bronca, só ele que eu escuto. Não, a diferença é que eu tenho quase que praticamente o dobro da idade dele. E eu reconheci logo que ele é uma pessoa muito talentosa, falava inglês muitíssimo bem quando eu o conheci. Então foi um processo natural. E tivemos uma oportunidade sui generis, porque em 65 eu recebi uma proposta, uma oferta de uma possibilidade de estudar nos States, e eu fui, né? E para fazer faculdade, fazer um mestrado e voltar a trabalhar com uma organização religiosa, que eles tinham lá um seminário teológico, umas escolas, e foi isso que eu fui fazer. Então, como eu tive essa oportunidade de estudar 4 anos fazendo faculdade, e depois fazer o mestrado, com uma consequência natural, eu aprendi inglês bem. Que eu sempre gostei de palavras, gostei de comunicação. Então, hoje a gente procura capitalizar nisso, como eu disse anteriormente. Entendi. Vocês voltaram com essa bagagem, né, e abriram a lounge em São José do Rio Pardo. Por que São José? Bem, eu nunca pensei que fosse voltar para São José do Rio Pardo, porque minha vida estava totalmente arraigada nos Estados Unidos. Tenho filhos, netos lá. Mas aí algumas coisas aconteceram no âmbito pessoal. e eu voltei e as raízes chamaram para voltar para a terra natal. E a terra natal é boa, a terra natal é gostosa. Quando eu falo na terra natal, eu me refiro à região. Né? Laços aqui com Tapiratiba, Caconde, São José, com os familiares. Então foi uma coisa natural voltar para cá, de onde nós nascemos, crescemos. Eu morei aqui nos meus primeiros 19 anos de vida, então meus anos formativos foram aqui nessa região. Vim passar as férias na casa da minha avó aqui em Mococa e coisas dessa natureza. Então foi uma coisa natural de aqui estarmos. Entendi. Uma coisa que acho que também se repete na minha trajetória, a respeito da trajetória do Davi, é que não existia da minha parte também nenhum desejo de voltar ao Brasil, né? Então, a ideia... Eu estava me enfronhando mais com a questão acadêmica, né? Terminei minha faculdade, recebi uma bolsa de mestrado e as coisas estavam acontecendo. Mas aí a minha esposa falou, não, eu não quero mais ficar aqui, eu quero voltar para o Brasil. E aí foi meio que um choque, assim, né? Porque não era algo que eu realmente planejava. A gente já havia conversado sobre isso no passado e tal. E aí vem a questão, o que nós vamos fazer no Brasil, né? Então eu fiz um trato, né? Fiz um acordo. Foi o seguinte, olha, nós a gente vai tentar abrir um negócio. Como o Davi disse, a gente já falava várias vezes sobre, quem sabe um dia a gente abrir uma escola. Aí falei com o Davi, Davi, acho que eu estou voltando para o Brasil. E falamos com uma pessoa também que nós conhecíamos, né? E que tinha uma pequena franquia de inglês na época. E falei, olha, vamos montar uma escola, vamos fazer essa escola acontecer. Nós tínhamos um outro nome no início, trabalhamos com outra marca. E mais recentemente, agora, 2 anos para cá, né, Davi? Esse já é o nosso 4º ano, não é, Henrique? Como lounge. É verdade, 4º ano, verdade. Então, nós mudamos de nome, adotamos o nosso próprio modo de trabalho, criamos o nome, registramos o nome, começamos a escrever os livros, né? Então, nós montamos um projeto que já estava na nossa mente há muito tempo. Mas a volta do Brasil foi exatamente essa, foi falar com o Davi, convencê-lo da gente trabalhar junto numa escola, porque a
a ideia era assim, eu não sei se eu quero, nesse momento, fazer esse tipo de movimento, né? E eu sempre assim, pensando sempre, não, vai dar tudo certo, aquela coisa toda, não vamos fazer. Então foi essa a volta, né? Meio que não planejada, mas ao mesmo tempo com um pouquinho de planejamento já passado, de conversas que a gente teve no passado. E a escola foi muito bem, a gente começou e assim, deu muito certo, né? Eu ia acrescentar. E tem dado certo. E tem dado muito certo. Graças à criatividade e à energia do Henrique, ele é um dínamo, sabe? Eu já fico mais na retaguarda, a caminho da aposentadoria, que eu espero que nunca venha, mas a gente não podemos parar, né? A mente tem que continuar a funcionar. Mas ele faz muito mais do que eu faço hoje, em termos de administrativamente falando, de marketing e como professor também. E tem dado certo, e nós somos muito gratos por isso, né? Nós temos muitos alunos, muitas crianças, jovens, alunos mais avançados, então tem sido uma experiência muito positiva. Desde o início. E assim, vale lembrar assim, que a gente começou meio que do zero mesmo, juntamos um pouquinho de dinheiro cada um e vamos tentar fazer. Porque acho que a história do Davi e a minha também se iguala nisso. Tem muita gente que vai para fora do país com o objetivo de juntar dinheiro e vir e comprar isso, comprar aquilo, ter bens e tal. Que eu acho totalmente normal, bacana. Cada um faz o que acha melhor, mas a nossa ideia de vida fora do Brasil foi sempre de nos integrar à sociedade, no meu caso, a sociedade inglesa, dele, americana, de forma total. Então, estudar, ir para a universidade, sermos bons na língua inglesa e termos o respeito das pessoas. E esse foi o nosso propósito. Mas isso quer dizer, você vai para a faculdade, você vai gastar dinheiro, né? Você vai investir. Então, quando nós voltamos, assim, a gente não tinha condições reais de, vou abrir tal negócio. Mas o começo deu muito certo, juntando um pouquinho aqui, juntando um pouquinho ali. E, enfim, a coisa acabou acontecendo. E deu muito certo, como eu disse, desde o início. Deu muito certo. A gente, acho que no nosso primeiro ano, a gente já tinha encerrado o nosso primeiro ano com 100 alunos já. Nossa. E a coisa só foi se multiplicando. E a gente chegou num ponto que nós tivemos que mudar de prédio. Então, a gente estava num prédio mais central. E a gente resolveu ir para um prédio mais de bairro, onde as pessoas pudessem também ter melhor estacionamento, as crianças pudessem chegar na escola e o pai abria a porta do carro, o filho descia, aquela coisa toda. E aí fomos para um lugar maior e o crescimento aconteceu, né? E com isso, nós temos também, vale lembrar, o Valmir, que é nosso parceiro lá em Vargem Grande do Sul, então a Lounge também está presente em Vargem Grande do Sul. E, enfim, depois a gente vai falar um pouco de projeto futuro, mas as coisas foram acontecendo naturalmente e muito positivamente também. Então foi muito bacana esse processo todo. Além de empresários, né, sócios da Lounge, vocês são professores também. E é um diferencial, porque vocês têm toda essa bagagem de falar fluente, né, de ter vivido, né, lá para fora e trazendo isso para os alunos. Então isso é um diferencial, porque é difícil a gente ver por aqui, né? Alguém que consiga explicar o que viveu e falar dessa forma. Né? E principalmente com bastante tempo fora, né? O Davi tem 35 anos e eu quase 10 anos. Então, é um tempo que realmente te dá uma bagagem bacana para você passar isso para as pessoas, né? Exato. Então, o Davi sempre foi essa pessoa, esse ícone do inglês na cidade. Depois eu cheguei, adicionei um pouco a isso também. E por isso que o trabalho também sempre mostrou essa seriedade do professor que tem o sonho de ver o aluno falar inglês, né? As escolas de inglês, as escolas de idiomas, se você olhar a tabela de franquias, as maiores franquias do Brasil, as 50 maiores, você vai ver ali pelo menos 4 ou 5 marcas de inglês. Então, é um negócio que pode ser muito rentável e muita gente olha para um projeto de inglês só para dinheiro mesmo, questão de dinheiro. Vou ganhar dinheiro e tal. O dinheiro, para nós, nunca foi um fator principal, né, Davi? Tanto que a gente não é rico, né, Davi? Mas sempre foi a paixão movida pelo desejo de ensinar as pessoas a falarem inglês. A gente sempre conversava assim, olha, que legal, né? Se um dia a gente for no restaurante e ali a gente poder falar inglês com algum aluno nosso. Então isso aconteceu, da gente ir no restaurante, o menino que nos servia
num restaurante, era aluno nosso, nos serviu em inglês. Então, quer dizer, você começa a criar um movimento na cidade que é um movimento verdadeiro, né? Que não visa somente o lucro financeiro, que é importante para qualquer empresa para ela sobreviver, mas também essa paixão de fazer as pessoas falarem inglês. Então, a gente sempre teve isso como nosso norte, né? Para trabalho dentro da Lounge e continua sendo assim, né? Nós não estamos ali para simplesmente fazer contrato de pessoas, mas a gente está ali para dar para aquela pessoa uma experiência, uma oportunidade de abrir os horizontes dela para o mundo, porque você não abre seus horizontes para o mundo sem saber inglês, essa é a verdade, né? A gente acaba ficando bastante limitado. Essa foi a ideia, né, do projeto ser o que ele é hoje. E o que ele quer ser. E de onde que vem o nome Lounge? Na cabeça do Henrique. O nome Lounge surgiu na ideia... se você olhar, vai ter o aviãozinho, né, no nosso logo. Dá um pouco até de ideia de agência de viagem, alguma coisa assim. Mas tem um propósito, né? Quando você vai para o aeroporto, você tem o lounge do aeroporto. Tem tanto o lounge, que é o lounge mais sofisticado, que do Mastercard, não sei o quê, mas também tem o lounge de espera para qualquer pessoa que está voando, o lugar onde você senta para esperar seu voo. Então, qual que é a ideia? A ideia de você estar se preparando para o voo que você tem já acontecendo em breve. Então, a lounge seria como se fosse esse local onde você está se preparando, e ele não pode ser um lugar de tensão. Porque tem muita gente que vai aprender uma língua, ele chega tenso, ele chega com medo, são vários medos que ele tem. O lounge é um lugar para relaxar, para descansar, para, entendeu? Fazer aquilo acontecer de uma forma gostosa, prazerosa. E ele está se preparando para decolar. Então, ele está naquela salinha da espera do que está vindo no futuro, que tem a ver com esse negócio de conhecer o mundo, de desvendar o mundo. Então, foi daí que surgiu a ideia do Lounge. Que legal, muito bem pensado. Foi essa a ideia. Tanto é que os nossos primeiros livros, os 4 livros, que tem a ver algo relacionado com essa ideia de uma epopeia, uma aventura, uma viagem para o inglês, né? O primeiro nosso livro é o Discovery, o Gateway, são termos relacionados à viagem, digamos. Então, ao idealizar o material, nós imaginamos uma família brasileira se mudando para o exterior. E essa é a história do livro. O livro tem um enredo. Ele é um livro didático, mas ele tem um enredo. Que é essa família que está indo embora do Brasil, que é a realidade de tanta gente que vai embora, né? A procura de uma coisa melhor, né? De uma vida melhor. E eu acrescentaria que, pedagogicamente, procuramos, então, baseado na nossa experiência, de apresentar assim, um livro preparado, um currículo preparado de brasileiros para brasileiros. Porque os materiais internacionais são ótimos. É como se fosse reinventar a roda. É impossível. Os materiais internacionais são ótimos. Mas muitas vezes eles estão ensinando muito material que não talvez não seja de importância para o brasileiro. Então nós procuramos, seria irrelevante, eu não diria que são, porque na linguagem tudo é válido. Você tem que aprender a contar e aprender a falar sim, não, e etc. Mas procuramos colocar no currículo coisas, elementos, seja vocabulário, seja a gramática, as expressões, os verbos, que nós julgamos que sejam mais importantes para o brasileiro aprender a se virar, a falar inglês. Sim, então, os nossos livros refletem isso. Então, são situações do dia a dia que você enfrentaria, que eu enfrentaria. Por exemplo, nossas primeiras lições falam da saída do Brasil, desde a compra das passagens aéreas até a chegada no aeroporto, como se comunicar em inglês dentro dessas situações todas. Na chegada, você vai para o hotel, como se comunica no hotel. Você vai fazer uma compra no mercado, como você se comunica. Então, você vai passando por essas etapas, que são as etapas normais de quem está se mudando para um novo país, conhecendo um novo mundo, né? Então, a sua pergunta é pertinente. Lounge, de onde é que veio isso? Qual é a ideia? Então, ao explicarmos o conteúdo, o teor dos nossos livros, do currículo, então, vê que ela está indo com a ideia de lounge nesse sentido de uma viagem.
Porque você pode olhar no dicionário e ver que lounge é uma área de lazer, uma área de descanso, onde você não vai fazer nada. Então a gente surpreende o aluno um pouquinho. Nesse lounge você não somente vai descansar, mas você vai aprender também. Exatamente. É uma forma da pessoa se conectar com esse material, né? Porque é o que ela vai usar, igual você falou. E a gente, se você permite a gente falar um pouquinho sobre material, que é importante, que é uma fase importantíssima nossa, que nós estamos passando agora, né, da criação do nosso próprio material. Com a criação do próprio material, logicamente que vem a criação também da nossa própria metodologia, né? E a nossa metodologia, ela visa um pouco enxergar como vai ser o ensino do inglês daqui a algum tempo. A gente não está fazendo material para o presente, a gente está tentando fazer um material para o futuro. E o que a gente percebe quando a gente fala de ensino de inglês no futuro? O ensino de línguas, talvez, no geral. As pessoas, elas estão cada vez menos conectadas ao material. Então, pensa você chegou numa aula de inglês, o professor vai falar, abra na página tal, você abriu. Aí ali você fica. Tudo que está no teu conteúdo está no livro. Acabou a aula, agora fecha o livro, vamos embora. Então, a sua aula ficou condicionada ao material, né? O nosso material não. Nossa aula não é condicionada ao material, ele é parte de um todo. Então, você não tem só o livro, mas você tem todo o material de sala de aula, que envolve áudio, vídeo, todas as situações que a gente falou para você que existem nos nossos livros, elas são feitas de forma bastante assim interessante, como se fosse um cartoon, como se fosse como é que eu vou dizer, uma animação. Uma animação, né? São animações que nós temos para cada uma dessas situações. Então tem os personagens falando e tal, gesticulando. Então são vídeos mesmo, que foi criado também pensando que o aluno do futuro, ele está querendo ficar menos em livro. Ele quer estar mais no cara a cara, no bate-papo, nas imagens. As pessoas hoje se conectam muito com imagem, com fotos, com vídeos e tal. Então a gente usa disso que a gente vê que o futuro vai ser muito baseado para fazer o nosso material. Nós temos 2 livros iniciais aqui que a gente pode trazer para você e mais 2 que já estão na produção, já vão ser impressos. Então nós temos 4 livros que são para 4 anos de inglês dentro da nossa própria metodologia, que envolve essa coisa dinâmica. Então a aula é muito dinâmica. Começa todo mundo com o livro fechado, abre só em alguns momentos da aula, né? Então ele é um parceiro, mas não é o nosso, digamos assim, nosso guia total. Falamos anteriormente que o nosso objetivo é ensinar o pessoal a falar inglês de verdade. Então agora o Henrique falou, ele aludiu agora como se fosse uma mudança, um ajuste que estamos fazendo pensando no futuro. Então ainda é a conversation, ainda é ensinar o pessoal a falar inglês de verdade, mas com agora a tecnologia. Tá? Exato. E porque o pessoal está cada vez menos ligado ao... Não? Tudo digital, alguns né? adultos, amigos meus, falam, eu ainda quero um livro nas minhas mãos para ler, né? Mas eu mesmo não faço isso, eu estou lendo meus livros no computador, no Kindle e coisas assim, né? Então a geração nova é muito tecnológica. E o Henrique é muito tecnológico. Eu não sou. Mais ou menos assim, Até que aprendi bem, relativamente bem, né? Mas ele... por exemplo... Mas ele reflete a geração dele. E a geração... E o futuro, como eu dizia. Estamos partindo mais e mais para isso. Sim. Antigamente, os livros didáticos de inglês vinham com CD. Então, a gente não usa mais CD hoje. Depois, plataforma de MP3 para você baixar no seu computador. Hoje, por exemplo, o nosso material todo de áudio está no Spotify. Então, a gente tem o canal do Spotify, onde a pessoa vai no Spotify. Já ouviu falar do Instagram? Tá tudo na palma da mão agora. Então, assim, como todo mundo já usa o Spotify... Fica muito simples de poder usar o Spotify também com o nosso canal, onde a gente tem ali para o aluno já o material dele de áudio para ele poder acompanhar. Então, a gente tentar usar da tecnologia que a gente tem hoje em dia para poder trabalhar com inglês também. Quando eu cheguei nos States, na minha faculdade, tinha um curso de inglês para alunos estrangeiros, primeiro semestre, e tinha a maior novidade do mundo, é a fita cassete. Nossa! E davam 2 gravadores, você apertava o botão, escutava, você apertava o outro para você gravar o que você ouviu. Nós ficamos maravilhados, né? Tecnologia. Nós estamos falando de 1967, 68 por aí. E vai sempre se atualizando, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, né? Então isso é importante. E senão a gente não vai se conectar com a próxima geração, né? E outra coisa que eu falo também, o inglês não vai ser daqui a um tempo, penso que daqui a uns 10 anos,
não vai mais ser um lugar para você aprender o beabá do inglês. Por exemplo, a gente recebe criancinhas hoje de 3, 4 anos no nosso curso que já sabem as cores em inglês. A gente ia para a escola de inglês para aprender as cores em inglês, né? Aprender as primeiras coisinhas do inglês ali. Mas hoje as crianças já estão assistindo vídeos em inglês, já estão assistindo desenho em inglês. Então, essa próxima geração vai ser uma geração que vai ser meio que alfabetizada em português e inglês, com o material infantil deles sendo nas duas línguas, né? Então, a gente vai precisar ser centros de bate-papo. Tem que ser um centro para você ir conversar. Né? Você ir bater papo em inglês, a gente coloca um tópico e a gente vai conversar. Então, isso vai mudar bastante, né? As coisas estão mudando muito. Então... E não deixa de ser um desafio, porque a língua social, ela toma precedência. Nós estamos no Brasil, o pessoal fala português. Quando eu converso com os meus filhos nos States, nós falamos inglês, porque fala português também, mas de vez em quando. Só quando xinga. Alguma coisa. E eles sabem todos. Não sabem. Mas a língua social é muito importante. Então, ela afeta muito os nossos alunos. Né? Ele chega em casa, fala em português com os pais, com os amigos e tal. Então, é um desafio. Então, esse ajuste, usando a tecnologia, usando as animações, fazendo o ambiente mais solto, com conversação, não tanto preso. Porque o exercício, não quero ofender ninguém, mas, olha, fazer um exercício, qualquer bobo faz. Mas, agora, vamos conversar a respeito. Por que você falou isso? Entendeu? Então, e hoje... estamos muito mais tecnológicos, a gente falou antes de outras coisas, como fita cassete e tal, e como agora tem o Instagram e tal. Meus alunos nem usam Facebook mais, nem usam e-mail mais, né? Eu ainda uso, mas eles não usam. Hoje são outros meios, não é isso? Facebook ficou para os quarentões, cinquentões, sessentões igual a gente. Mudou tudo. Então, está muito mais tecnológico, então eles vão se ajustando e nós também temos que nos ajustar. E é isso que a gente procura fazer. Dentro de criar aquele ambiente que eles entram lá onde eles põem o pé dentro da porta. Good morning! Hi, how are you? Good to see you! E eles, às vezes, escapam. Correm de mim. Lá veio o Davi falando inglês comigo. Cheguei lá na lounge e o Davi conversou comigo em inglês, né? Eu não entendendo nada. Você lembra, Davi? Eu não me lembro, desculpe. Faz uns 2 meses. Uns 2 meses já? Faz. Eu só sabia falar um oi. Ela tem uma carinha de gringa também, eu já falei, deve ser uma gringa aqui visitando ali. A gente não sabe, como eu sou muito menos ativo do que o Henrique, né? Então, eu entro, vejo alguém, eu quero ser polite, né? Então, às vezes eu falo, bom dia ou good morning? Aí, tá vendo? Tá vendo? Me instigou a querer aprender inglês. Ano que vem tô na lounge. A gente quer que isso ocorra com naturalidade, né? Sim. E as criancinhas, muitas vezes, como ele disse, naquela tenra idade de 4, 5, 6 anos, a gente fala, hi, how are you? Ele fala, good, you? Então, eles, uau. Uau. Acontece. Sim. Imagina. Acontece. E a gente estava falando dos livros, né? E hoje é um diferencial de vocês, porque não tem uma escola com livros próprios, assim. Não é de costume ver, né? Você tem as grandes redes, né, de idiomas que geralmente têm os seus materiais. E a gente procurou sair da ordem tradicional um pouco. Não sair da ordem da forma ortodoxa de ensinar, mas no sentido de que procurar colocar logo no currículo as coisas mais pertinentes para se comunicar, não é? No passado, alguém já me contou muitas histórias, claro, mas eu me lembro de um pai que me contou, cheguei lá em tal lugar com a minha filha no hotel e falei para ela, pega o telefone e pede uma pizza aí para nós. Rapaz, eu não sei fazer isso. Falei para o pai, ela sabe sim. Ou de uma aluna minha que ficou a noite inteira com o chuveiro pingando no hotel em Nova York e não deixava ela dormir e ela não teve a audácia de pegar o telefone e ligar lá na recepção e falar, tem um problema no meu quarto. E ela sabia falar isso e muito mais. Uhum. E não conseguiu e não fez. Então a gente procura por isso superar isso. A gente tenta desvendar o inglês através da fala. Porque
É muito comum a pessoa dizer pra gente, às vezes nós recebemos também alunos de outras escolas que vêm, de repente, já com um nível aceitável de inglês, mas qual que é a dificuldade maior deles? É a fala. Então, às vezes, eu entendo tudo que você diz, eu leio, eu assisto o filme, entendo, mas o problema realmente é falar, é se comunicar. Então, a gente tenta instigar isso no aluno desde o início. Então, ele tem que aprender falando. Falando que se aprende, né? E é um desafio. Nós não queremos dar a impressão aqui que nós somos os maiores, os melhores e nem sempre temos sucesso, porque é um desafio para o Brasil. O Brasil, com o país que nós temos, com a sua dimensão continental, né? Do Oiapoque a Chuí, todo mundo fala português, que é quase que um milagre. Então você vê que o europeu, ele pega qualquer país ali do centro europeu, seja a República Tcheca, qualquer país ao redor ali, na Polônia, eles naturalmente sabem um pouquinho de inglês, um pouquinho de francês, um pouquinho de alemão. Muitos falam inglês até relativamente bem. Você vai na Holanda, se eles falam, você vai no norte, nos países nórdicos, eles falam, uns melhores que outros, mas todos têm uma noção de inglês. No Brasil, nós não temos isso. Então, nós estamos... É o nosso intuito também melhorar esses números estatísticos no Brasil, que não são muito bons, né? Então, os brasileiros o baixo número de brasileiros que falam inglês e ainda mais baixo os que falam bem, né? Mas tem melhorado, viu? Tem. Tem melhorado sensivelmente. Vai lá na nossa escola que você vai ver uma moçada lá que... Manda bem o inglês já. Manda bem o inglês. E o inglês abre portas, né? Ah, com certeza. A gente vê assim que no passado você precisava muito ter aquele certificado de inglês, né, para você colocar no seu currículo, para você chegar numa empresa e mostrar que você tinha um nível X ou Y de inglês. Hoje as empresas não se preocupam tanto mais em me mostra o seu certificado para eu saber que você fala inglês. A gente tem a Nestlé lá em São José, um exemplo disso, em que eles, na verdade, são desafiados do início a fazer as ligações e as calls lá com outros países, né? Hoje nós vamos ter uma reunião com a Suíça. A língua vai ser o inglês, então você está responsável pela reunião. E aí? O que adiantou ele ter lá o certificado de inglês se na hora dele colocar o conhecimento dele na prática, daquilo que a empresa precisa, ele não consegue performar, né? Então, essa preocupação que a gente tem. Olha, eu preciso do certificado? Você tem certificado. Mas o mais importante, o seu certificado, a sua carta de apresentação é você mesmo. Você é a sua própria carta de apresentação. Se o seu inglês for bacana, como você diz para a sua empresa que você vai poder ajudar a empresa naquilo que ela precisa, que são os contatos externos, né? Hoje a gente tem um mundo globalizado, lógico que vira até uma questão meio que repetida várias vezes. Nós vivemos um mundo globalizado, mas a realidade é que nesse mundo globalizado a língua de comunicação, o inglês continua sendo. Ao mesmo tempo, a gente procura ser sensível às necessidades e objetivos das pessoas, não é? Então, qual é o seu objetivo? Você vai passar 10 dias no Disney World, em Orlando, você vai falar portunhol. E agora, vai ajudar muito se você souber inglês, porque você entra em certos restaurantes, a pessoa... Você pega lá uma pessoa que só fala inglês, isso acontece. Então, mas você vai fazer às vezes um mestrado aqui no Brasil, então precisa passar no exame de proficiência. Então a gente ajuda a pessoa nesse sentido. Essa pessoa quase que não tem que falar inglês, para ser um profissional, seja um geólogo, ou de ciência da computação, ou educação física, nutricionismo, mas essa pessoa tem que ter a capacidade de ler textos profissionais e entendê-los. E essa pessoa não está preocupada tanto em falar. A gente procura enfatizar o falar, mas a gente procura também ser... Algumas pessoas não é exatamente o que elas precisam, né? Ser sensível à necessidade da pessoa. Se você vai para o exterior fazer uma palestra, seja biologia ou o que for, então você tem que ter um inglês melhor. Então, a gente procura... E a vantagem da moçada, dos jovens, né, é que eles, devido à abundância de inglês, só não aprende inglês hoje quem não quer, viu? Agora estou desafiando você. Olha isso. Porque você tem estações de FM tocando música o dia inteiro, você tem música, Spotify, né, e outros. E você tem a televisão de satélite.
e tantos meios de ouvir inglês o dia inteiro que tornou-se mais fácil. Então a moçada corre com isso. Eles vêm com as músicas, eles cantam as músicas, a música ensina muito. Sim. Muita pronúncia, muita gíria. Do Discord? Já. Eu, por exemplo, não sou da geração Discord, mas ontem meus alunos estavam falando do Discord. Falei, tá, o que é o Discord? Aí eles explicaram, tá, olha, é um tipo... O meu aluno ainda falou, sabendo que eu sou mais antigo, falou assim, é um tipo de um Skype, né? Falei, então é para conversa. Mas lá tem salas de bate-papo e tal. E o pessoal tá usando muito essas coisas hoje, né? E o Discord, por exemplo, pelo que eles me disseram, é um instrumento que eles usam para também praticar inglês, porque tem gente do mundo inteiro. Então, assim, o mundo tá mesmo mais conectado, isso é verdade, né? E o jovem tá mais preparado para isso. Então, eu acho que seria muito bom a gente ver uma geração no Brasil diferente, que tem uma visão um pouco mais ampla, né? Para o mundo, né? Exato. Como a gente está um pouquinho distante de outras realidades, assim, onde a língua inglesa ou outras línguas são importantes, que o Davi falou na Europa, né? É muito difícil aprender alemão. Não é uma língua fácil. Muita gente fala alemão também no Brasil, mas é uma língua difícil. Mas eu fui para a Alemanha algumas vezes e nunca precisei saber alemão. Eu me comunicava em inglês. E todo mundo que eu tentava me comunicar em inglês se comunicava comigo. E aí você fala, poxa, no Brasil não é assim, né? Se alguém vai de fora, de uma outra nacionalidade, ele vai ter dificuldade para encontrar pessoas no dia a dia, num restaurante, num lugar onde ele precisa ir, que fala inglês. Então essa é a realidade que seria legal a gente conseguir mudar, porque o Brasil seria mais aberto para o mundo. A gente vê países como a Índia, por exemplo, que tem um crescimento absurdo. Lógico que a população deles é muito grande e tal, mas eles colocaram mesmo o inglês como a segunda língua deles, eram colônia, né, britânica. É a língua oficial deles. Mas a língua oficial deles... Então, é muito mais fácil uma empresa americana, uma empresa britânica, uma empresa até mesmo alemã se colocar ali na Índia, porque eles conseguem se comunicar com quase todas as pessoas com que eles trabalham, do que no Brasil, que sempre é uma dificuldade, a língua é a barreira, né? Então a gente está tentando remover essa barreira, sendo nós ali pequenininhos, ali onde nós estamos, mas sempre com a visão de, quem sabe, a gente conseguir fazer isso em múltipla escala e amanhã levar esse projeto para mais longe também. E tem melhorado e temos visto muitas pessoas da nossa região obtendo ótimos empregos, trabalhando nos Estados Unidos, e na Inglaterra e na Europa, porque o inglês nos ajudou. Isso está acontecendo mais e mais. E como o Davi falou, tem gente que quer simplesmente para turismo, e para isso também é legal, né? Exatamente. Você poder se comunicar onde você for viajar. Então, um inglês, a exigência vai ser mais limitada, mas é bom saber falar, pedir a carne correta, Exato. saber falar, não tá bom, quero outro. O básico, né? O básico, não precisa ir lá fazer palestras sobre economia, mas saber pedir a cerveja, a cerveja certa ou o prato certo, né? Um problema no quarto. Um problema no quarto, né? Totalmente. Exato. Então... E quando a gente fala de Loud, a gente lembra muito, assim, por fora a escola já é muito bonita. Eu fui conhecer, já fiquei apaixonada, porque é muito grande, tem vários espaços temáticos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí pra gente. Legal. Bom, a ideia dos espaços, né, é exatamente criar um ambiente que seja amigável para o aluno e que o deixe confortável com o aprendizado dentro de um ambiente que é gostoso de estar, né, presente. Então a gente tem sim alunos que às vezes chegam mais cedo, tem lá o videogame para eles brincarem, tem lá a TV para eles assistirem, com um lugar para eles deitarem, né? Então às vezes o aluno fica deitado lá, assiste alguma coisa. A gente quer, na verdade, o que a gente sempre quis é que o aluno se sentisse em casa. Então esse ambiente tinha que lembrar um pouco um lugar que ele se sente a fim de estar, né? Exato. Então, acho que o que a gente pensou foi isso. E as salas de aula são todas equipadas com TV e tal, porque a nossa metodologia exige isso. A gente precisa ter imagem, precisa ter som. Todas têm os seus computadores. Então, assim, a ideia realmente de criar um ambiente diferente é para que ele esteja num lugar bacana, com preço acessível, né? E, enfim... Não que eu precise elogiar o meu parceiro mais, né? Eu admiro muito, mas ele recebe todo o crédito, viu? A sala das crianças, que você deve ter visto, né? Aquela animação toda, a sala lá em cima dos Friends,
muito original, os alunos adoram fazer aula lá. A minha sala tem um toque assim de Estados Unidos, não tem? Com aquelas paisagens. Então, muita ideia do Henrique. Não, toda a ideia do Henrique. Toda. Eu apenas falei, amém. E ele tem muita criatividade. Então, reflete isso. A escolha de cores e desenhos, estamos sempre mudando. Então, a gente procurou criar um ambiente assim bem revolucionário e gostoso. A gente fala muito de criança, né? Que a criança gosta, mas os adultos também gostam, né? Gostam sim. Acho que não dá mais você entrar naquela sala de aula, paredes brancas, carteiras em fileiras. Exato. Até mesmo a carteira com braço, né? Uma coisa que perdeu um pouco o sentido, né? Para algo dinâmico, né? Então a gente já prefere ter todo mundo ao redor da mesa e acho que isso aí estimula também a ideia de um bate-papo, uma conversa, né? Um momento de descontração. Acho que uma das coisas importantes também é exatamente essa. A gente mencionou quando falando da lounge, né? Como a ideia do lugar onde você senta e relaxa. Mas o ambiente ser também amigável, né? Ser alegre, ser feliz. Então, muita gente vem, assim, às vezes pesado do trabalho. Ele quer ter um momento também, um pouco de descanso, desviar um pouco a mente das coisas do dia a dia. Então, a gente tenta criar esse ambiente, assim, convidativo para as pessoas. Acho que isso é importante. Bem diferente de uma escola, né? Tipo, nossa, estou na escola. Tudo tão divertido, né? Cada cenário, então, acaba não pesando, assim, né? Exatamente, é isso mesmo. Essa é a ideia e a proposta. Entendi. Bom, a Loud a gente já falou de todos os benefícios, né? De tudo que tem. Eu queria saber um pouquinho da expansão. Qual a ideia de vocês? Certo. Quer falar, Davi, o senhor? Falo eu? Eu vou me aposentar logo, viu? Davi. Ele não consegue, viu? Ele já falou, mas ele não consegue. Eu estou expandindo assim, deixa o Henrique fazer tudo. Deixa ele na frente. Eu fazer... Não, é claro que o que nós temos desenvolvido somos claramente abençoados por Deus de ter o que nós conseguimos, com muito trabalho, muito esforço. E dedicação, parte do Henrique, da Thaís, e nós temos lá um grupo muito bom, de talvez uns 10 professores. Tá? Então, é um trabalho de equipe. E nós temos tudo, e até oportunidades para expandir. É questão de julgar qual é o melhor caminho a seguir. Com os nossos livros, que são originais, o nosso projeto de brasileiros para brasileiros. Então, nós temos tudo posicionado para isso. E não somos contra expandirmos. Olha, eu tenho quase 78 anos de idade, mas o Henrique tem só 44. Já tem 43. 43. Então, você vê, ele tem tem um futuro maravilhoso à sua frente. Olha, como o Davi disse, digamos que... Lembra que a gente falou que o aluno vai para a lounge para ele ficar naquele momento de preparação para decolar? Nós estamos nesse momento lounge agora, que é o momento de decolar. Então, o que a gente quis fazer? A gente não quis abrir já uma marca e vamos começar a abrir escola para lá, para cá, para cá. A gente queria se estruturar, a gente queria ter nossa metodologia, os nossos livros, o nosso jeito de trabalhar. Então, isso hoje está tudo muito bem definido para nós. O que somos, como trabalhamos, a nossa metodologia. Então, isso faz com que a gente realmente esteja naquele patamar de poder decolar mesmo, né? Como eu disse, estamos posicionados para tal. É o patamar de lançamento daquilo que a gente quer fazer. Então, tá pronto. Tá tudo pronto, isso já está pronto. E a gente também, como a gente sempre quis inovar no jeito de ensinar, a gente também está buscando um jeito de inovar como franquia ou proposta de franquia. Porque as propostas de franquia que a gente vê muitas vezes, digamos na nossa área de inglês, alguma coisa de royalty sempre existe. Ou a pessoa paga para poder usar o nome, então ela tem que pagar um certo valor financeiro para poder entrar para a marca. E depois, geralmente, as escolas, as marcas, as grandes marcas, elas ganham em cima do material da pessoa e a pessoa não tem como ganhar nada, além do que? Da mensalidade do aluno, digamos, né? E o que a gente está pensando é um modelo de franquia gratuito, um modelo de franquia onde nós nos tornamos parceiros. A gente nem quer usar a palavra franquia, franqueado, a gente quer usar sempre a ideia de parceiro. É um companheiro nosso nessa batalha nossa de tentar ensinar inglês no Brasil. E de uma forma que a pessoa não somente ela tenha
como se expandir, investindo o que ela investiria, por exemplo, para pagar para entrar numa franquia, na própria estrutura dela, porque ela tem uma estrutura muito bonita, muito bem apresentável. Então, esse dinheiro que seria destinado à franquia vai para você. Você vai investir esse dinheiro no teu negócio, que vai ser seu negócio, e a gente vai estar ali para te auxiliar, com o nosso nome, com a nossa marca, com a nossa ideia, com a nossa estrutura. E também no material, a gente quer que o parceiro também ganhe no material. Não só que a gente ganhe no material. Então, nisso também nós queremos uma parceria. Então, seria uma parceria que envolveria todos os processos da escola, e esse parceiro ele teria somente que se comprometer e caminhar com a gente. Essa é a ideia, né? Mas nesse projeto de franquia gratuito que a gente pensa, eu acho que a gente consegue se tornar uma coisa bastante viável, um negócio bastante viável para quem quer investir, e com o nosso know-how também. Não necessariamente a pessoa precisa passar por tudo que nós passamos para ela poder abrir a escola dela, ou viver tudo que nós vivemos para abrir a escola dela, porque o que a gente está oferecendo é essa nossa vivência para ele também, para ajudá-lo a desenvolver algo dentro desse mundo de educação, de inglês, que você sabe que no Brasil não é fácil a gente falar de educação, né? Nem sempre é igual seria em outros lugares, mas a gente está vendo que é possível ainda mudar muita coisa e usar o nosso projeto também como uma porta de abertura para pessoas que querem investir, que não tem tanta grana para investir, mas que querem fazer algo próprio, né? Sim. E também a gente tem um projeto de mini franquia, que é um projeto que, além de ser gratuito, ele também diminui muito o valor do custo do investimento inicial para você montar a sua escola. Então, quer dizer, com pouco dinheiro você consegue montar. E o nosso material é muito viável, é muito acessível. Ele é um material anual, fica menos que a metade de um curso de outras redes. Então, assim, é uma coisa bastante viável também para quem quer investir. Não somente para quem quer aprender inglês, mas também para quem quer investir. Que incrível! E quem quer já, né, ter uma lounge aí também, se continuar com essa história, como que faz para entrar em contato e tudo mais? A princípio, pode entrar em contato comigo, com o Davi. Com o Henrique. Oi, Henrique. Vou até deixar o número meu, que é 19-987-54-4304. 987-54-4304. Pode entrar em contato comigo e a gente já começa a conversar e bater papo sobre qualquer negócio que surgir. E a gente vai poder usar o nosso know-how também para poder ajudar essa pessoa a investir no seu primeiro negócio. É interessante como que as pessoas no Brasil têm desejo de ter um próprio negócio. Sim. O brasileiro é muito empreendedor, né? O que ele não tem é o apoio. Sim. Que ele precisa para empreender, que você teria em outros países, né? Nós já pensamos, né? Talvez nós vamos abrir uma escola na Itália. Se eu abrir uma escola na Itália, eu fico 1 ano sem pagar imposto. Por quê? Olha Porque isso. o governo entende que se eu sobreviver o primeiro ano, eu vou dar o imposto para ele muito mais tempo do que se eu tentar 6 meses e fechar. Então, assim, a visão também do empreendedorismo no Brasil acaba sendo uma coisa assim, empreender para louco, empreender para gente maluca. E é mesmo, e a gente é maluco e a gente gosta. Uhum. Mas, assim, é um projeto viável para quem quer fazer um investimento e começar seu próprio negócio. E a gente vê um mercado em expansão do inglês, e o que a gente tenta oferecer de diferencial é qualidade de verdade, qualidade no material, na estrutura, no jeito de trabalhar, e nada de promessa enganosa. Porque também você abrir um negócio de inglês onde você promete ensinar inglês em 18 meses. Vou dar um exemplo, estou falando de ninguém específico, mas já vi muito isso. Aprenda inglês em 18 meses. Os 18 meses chegam, né? Começa, mas termina também. Uhum. Aí o cara olha para trás e fala, pô, esses 18 meses eu não estou falando inglês fluentemente que nem me falaram. É um projeto para 18 meses. É igual o cara que te vende uma coisa estragada. Ele vai vender uma vez só, nunca mais ele vai te vender. Porque você nunca mais vai comprar dele. Então, o inglês é a mesma coisa. A gente tem que falar o quê? É uma parceria. Na proporção que a escola está ali para te ajudar, o material tem que ser bom, bacana. Na mesma proporção, o aluno tem que ser bom, tem que se esmerar em aprender, tem que dedicar o seu tempo. Então, é uma parceria. Tudo aqui é parceria. Parceria entre nós com um possível franqueado ou parceiro, que a gente prefere dizer. É uma parceria da escola com o aluno. Tudo é uma parceria. Porque sozinho a gente não consegue desenvolver. Né? Não existe metodologia mágica que faça alguém falar inglês sem que a pessoa se esforce. O esforço faz parte do processo. Você está focando bem em parceria, e uma dúvida que o pessoal tem de franquia é de ser tudo regrado, né? A cor tem que ser essa, tudo tem que ser... Explica um pouquinho pra gente o que você pensou. Bom que você falou disso. Ali a gente está com o logo da Lounge branco e o fundo está
azul. E se a pessoa perguntar que cor que eu tenho que ser para fazer minha fachada? A gente tem até, acho que eu te mandei uma arte, nós temos várias cores. A lounge pode se colocar em várias cores, de várias formas, não tem um jeito fixo em que você fala assim, não, a tua cadeira tem que ser verde. Não, se de repente nesse ambiente coube uma cadeira preta e ficou muito elegante até, muito bonito o ambiente de vocês, que seja preta. Que seja branca se o ambiente pedir branco. Ah, minha parede pode ser verde? Pode. Minha parede pode ser azul? Pode. Laranja? Pode. Nós temos toda a tabela de cores que você quiser usar à tua disposição. Então não tem essa coisa de tem que ser essa cor, essa arte tem que ser desse jeito, né? Lógico que alguma coisa você tem que ter de padrão, mas dentro do padrão a gente tem que ser bastante maleável para que a pessoa também possa usar um pouco da criatividade própria, do ambiente próprio, né? Nós, por exemplo, quando trabalhamos com uma outra marca, e eu trabalhei com a área de expansão, a gente tinha um prédio muito antigo. Você imagina um prédio muito antigo pintado de azul ou de preto. Você está realçando a antiguidade do prédio. Sim. Mas a gente tem que ser uma escola também jovem, para o jovem. Então, nós fizemos várias bolas coloridas na frente do prédio. De repente, aquele prédio ficou um prédio bacana pra caramba, que traz inovação e não está dentro de um padrão fixo. Então, acho que essa é a ideia. A gente ser bastante maleável com isso também. Legal. Realmente a parceria que você falou. É a parceria. Esse é o mais importante. Mas o nosso livro. O nosso... Exato, é verdade. É a nossa vida, é a nossa experiência. Disso nós não abrimos mão. Sim. Porque assim, a gente não só tem a experiência do inglês, né? Que é verdade que a gente teve fora do Brasil, mas nós sempre fomos professores. E, de repente, nos tornamos também empreendedores. Mas você mistura a paixão de ensinar com o negócio. Eu acho que isso que dá uma mistura perfeita, porque você quer que o negócio se expanda, seja lucrativo, mas você não deixa a paixão de querer ensinar de verdade. Então, essa coisa sempre esteve presente com a gente. A gente acha que esse é um diferencial nosso, né? E os livros também mostram essa paixão nossa, porque é uma coisa que a gente trabalhou bastante em cima para que seja algo realmente efetivo quando o aluno aprende inglês. Falando de professor, não precisa colocar isso no programa, não. Mas olha, aqui em Mococa tem uma rua com o nome do meu bisavô, que foi um dos primeiros professores do estado de São Paulo. Nossa. Isso é uma pesquisa lá na Unicamp. O nome dele surgiu, um dos primeiros. Ele é professor que viajava nas grandes propriedades, nas fazendas, ensinando os filhos de fazendeiros lá. E aqui em Mococa tem uma rua com o nome dele. Aproveita e fala o nome da rua. É um nome estranho, para chamar ali perto do cemitério. Rua Professor Rabelo Cisterna. E ele era o pai da minha avó materna. Sim. Tá vendo? Que homenagem, hein? Já fui lá, tirei foto da placa uma vez. Já, depois manda aqui pra gente. Tava no sangue querer ensinar. Não vai colocar isso no programa, não. A gente coloca. A questão de ser professor, ele falou isso, me lembrei. Que minhas irmãs e na minha família, então nós somos... está no sangue. Sim. Henrique é um ótimo professor, viu? Vai aprender com ele, você ver. Vou lá, ano que vem estarei lá. E vocês falam sempre da Loud com muito carinho, né? Desde o início, quando a gente começou a conversar, até antes de gravar e tudo mais. No primeiro contato também com o Rick, sempre foi esse carinho, né? De ensinar, o propósito de realmente ensinar. Né? E eu queria, assim, que vocês deixassem um recado para quem tá vendo a gente aqui, ouvindo, talvez, na rádio. Quem quer conhecer a Loud também, né? Talvez entrar aí nesse mundo empreendedor, quem sabe? Estamos à sua disposição. Venha nos conhecer, venha estudar conosco. Se a gente puder te ajudar de alguma forma, sendo você alguém que quer ter a sua empresa ou sendo você alguém que queira aprender inglês, temos também espanhol e italiano na escola. Venha conhecer a gente, venha fazer uma visita para a gente, venha tomar um café com a gente. A gente quer criar esse ambiente legal até para quem visita, para a gente poder conversar também, não só fazer você se tornar um aluno nosso, mas trocar ideias sobre vida, sobre seus projetos. Então vai ser muito bacana poder conhecer vocês.
Bom, muito obrigada por virem até aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, Jade. O prazer foi todo nosso, o prazer todo meu. Foi mesmo conhecê-la e sucesso na sua carreira. É verdade, Muito obrigada. sucesso. E sucesso para vocês também. Obrigado. Bom, e muito obrigada a você também que nos acompanha. Aproveita, segue a gente aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, hein? Até a próxima.